Deixa eu colocar na nossa resenha também o Breno Galante, nosso colunista, nosso blogueiro de O Tempo Esporte, já está por aqui ao vivo com a gente nesta sexta-feira. E o Gustavo Scarpa tentando manter a positividade. Achei legal ele ter tentado trazer à tona que ficar lamuriando aí esses desfalques todos que o Galo tem não vai levar a lugar nenhum. É pensar pra frente e com o que tem no time. Aliás, uma entrevista coletiva hoje, Breno, em que ele falou de aspectos como não se importar em atuar pela esquerda, enfim, um fundamental jogador que vai se tornar, né, aos poucos também, um grande porta-voz das ideias do Milito no Galo. Parece que ele comprou bem as ideias do argentino no Atlético. Concorda? Tá com o Lélio nessa aí de favoritismo pro outro lado? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Edivaldo, Lélio, Dimara, a turma de casa. O Palmeiras vem com o time completo, né? Não tem o Gustavo Gomes, que está servindo a seleção do Paraguai, e o Richard Rios, que está com a seleção colombiana, mas a gente viu ontem o jogo contra o Vasco, é um time muito forte. O meio de campo que o Lélio citou aí, com Aníbal Moreno, o Zé Rafael, Rafael Veiga, é muita qualidade. O Atlético vai ter muitas dificuldades, a gente já sabe disso. Eu gostei muito da coletiva do Gustavo Scarpa. Ele tem assumido aquela posição de ser um dos líderes do Atlético. Inclusive, lá em Bragança, após o jogo, ele fez questão de dar a entrevista, né, e de valorizar esse elenco do Atlético. Hoje, ele citou uma coisa que eu acho muito importante até para o próprio torcedor. O torcedor do Atlético acabou o jogo com o Bragantino, em vez de comemorar uma grande façanha, que é vencer o Bragantino com o time desfalcado, os torcedores já estavam preocupados como é que ia ser o jogo de segunda-feira sem mais 4 desfalques. E nem se preocuparam em comemorar essa grande vitória que foi do Bragantino. E eu acho que o Scarpa, quando fala isso, ele está tentando realmente tirar um peso em cima da situação, que já é uma situação complicadíssima do Atlético. Claro que o Edivaldo falou da questão do Hulk. Ontem eu comentei isso aqui também, que eu acho que é um grande passo para o Atlético, visando um pouco de melhora técnica nesse time, a situação do Hulk, se ele realmente jogar, para mim o Atlético ganha demais da conta, né? A força da torcida também na segunda-feira. Agora, a gente sabe que o Palmeiras é um time acertadinho, bem montado, o Atlético vai ter muita dificuldade. O Scarpa até, ao longo da coletiva, 2 vezes ele citou o fato do Rômulo jogar na esquerda. O Rômulo vai jogar por ali, aí de vez em quando eu ajudo ele não vai passar do meio para eu poder ter liberdade. Aí depois, no final da coletiva, ele falou, se o Rômulo jogar, né? Eu acho que ele entregou sem querer o ouro e vai querer voltar e reverter, né? Mas não tem muito o que se esconder da escalação do Atlético. O Atlético tá na conta do chá. A grande questão é, quem vai ser o volante do Atlético nesse jogo, né? O Paulo Vitor está recuperado. Eu acho que dificilmente o Milito vai colocá-lo de cara. Acho que ele vai levar para o jogo, mas colocar de cara não. Talvez o Fux seja improvisado, ou talvez ele pode pensar no Saravia jogando ali como volante. Também não vou descartar isso. Vindo do Milito, qualquer coisa a gente pode imaginar. Mas com certeza deve haver alguma surpresa, não só pra gente, mas como pro Abel nessa próxima segunda-feira, viu, Pedro? 5h51. O Galo é o 8º colocado com 13 pontos nesse momento. Em casa, o Atlético tem uma vitória e 2 empates como mandante no Brasileirão. E o Palmeiras visitante, lembrando que o Galo tem jogo a menos, tem 7 jogos, o Palmeiras já fez 8. O Palmeiras visitante, o Palmeiras que é 6º com 14 pontos depois da vitória de ontem, ele venceu o Criciúma por 2-1, venceu o Cuiabá por 2-0 e também empatou com o São Paulo 0-0. São os 3 jogos que fez como visitante, lembrando que fez jogos como mandante lá em Barueri também, nesta campanha do Brasileirão. Ô Edivaldo Miranda, você tem a lista atualizada aí? Você que já tirou o Hulk dessa lista dos desfalques, quer falar um pouco mais sobre os detalhes que envolvem essa lista, Ed? Tenho sim, viu, Pedro? Mas antes quero destacar o seguinte, que o Atlético na segunda-feira, 8h30 da noite na Arena MRV, vai defender o título, né, de ser o único time que ainda não perdeu neste Campeonato Brasileiro. Isso porque ontem o Fortaleza, que até então estava invicto assim como o Atlético, foi derrotado pelo Bahia em Salvador pelo placar de 1-0. O Atlético do Gabriel Milito empatou 4 vezes neste Campeonato Brasileiro e o restante foram 3 vitórias. Bom, deixa eu passar aqui então a lista, Pedro Abílio. Vamos lá. O Batalha, o Everson e o Maurício Lemos estão suspensos. Zarate, departamento médico, aquela entorse no tornozelo. O Mariano, que já não estava à disposição para a partida anterior. Otávio,
estão no departamento médico. O mesmo acontece também com o Rubens. E o Arana, o Franco e o Vargas estão com as respectivas seleções Copa América. E aí, Pedro Abelha, até para a gente ilustrar para o nosso ouvinte, o Matheus Mendes está à disposição. Então a gente tem um time que pode ser esse, com o Matheus Mendes, com o Saravia, com o Bruno Fux ou o Rômulo. E o Rômulo, com o Scarpa na lateral esquerda, meio de campo, Paulo Vitor, Igor Gomes, Pedrinho e Alisson, Paulinho e Hulk no ataque. Se ele não quiser colocar o Paulo Vitor como primeiro volante, tem essa alternativa de colocar o Fux para fazer essa função. Aí o Igor Rabelo, por exemplo, teria que começar entre os titulares. Mas uma grande preocupação também, Pedro, o Lélio até citou o nome do Estevão, né? E o Scarpa conhece bem esse jogador. Ontem o Estevão foi destaque no jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Scarpa volta para falar com a gente aqui justamente sobre este jogador que vem despontando aí no futebol brasileiro. Eu acho que é o Estevão, né? Que eles chamavam de Messinho lá, né? É ele, né? Não, a gente já falava dele. Já tinha uns videozinhos que a gente via, né? Porque surgiu o Endrick e tal, né? E nisso falavam do Messinho também e do Luiz Guilherme. Não, vai ser difícil demais. Eu vi os gols ontem do Palmeiras e é difícil, mano. Precisa pelo menos de uns 2 ali para marcar o Estevão, porque ele é muito, muito habilidoso. E o Veiga, mano, amigo assim de coração e um baita jogador, talentosíssimo. Vai ser uma situação engraçada, assim, de enfrentar ele, enfrentar o Zé Rafael, sabe? O Piquerez. Mas a gente tá preparado, né? Da mesma forma que eu conheço e sei das melhores características do Veiga, ele também me conhece, então não vai ter muita surpresa ali, eu acho. O Gustavo Scarpa falando de mais qualidades deste Palmeiras, são inúmeras e é interessante porque ele falou, né, de enfrentar os ex-companheiros. Chegou até a ser perguntado aquela clássica, né, da coletiva, pô, e aí, você falou alguma coisa com o Milito sobre o lado de lá? Ele falou, não tem o que falar, todo mundo já sabe como joga o time do Abel e tal. E de toda forma, pode ser um trunfo, né? Acho que tem um gostinho especial pro Scarpa de enfrentar o Palmeiras, né? Tem um gostinho especial pro Scarpa. Eu falei ontem aqui que tem um gostinho especial pro Hulk também, né? O Hulk contra o Palmeiras tem aquele Sem gostinho dúvida. especial. Acho que pro Atlético enfrentar o Palmeiras sempre tem um gostinho especial. Mas a gente não pode ir nunca contra uma verdade, que é que o Palmeiras, a reposição do Palmeiras para as peças que ele não vai ter são muito boas, né? Você tem a questão desse time jogar junto já há muito mais tempo. Você tem um treinador que sabe muito bem mexer essas peças, né? Reafirmar essa equipe como favorita em quase todos os jogos. Então é um time muito diferenciado, esse do Palmeiras. Pode ganhar do Atlético? Sim, concordo com o Lélio, ele pode ser a equipe favorita, mas o Atlético pode mudar essa história? Pode, dependendo de como o Milito conseguir, e eu tenho, assim, muita confiança no trabalho tático do Milito. Eu acho que, taticamente, o Milito é um desses treinadores, né, de olhar muito o adversário, sentir muito como é que o adversário faz. Inclusive, o pessoal vai se lembrar quando ele disse que a dificuldade em se colocar o Alisson como titular era que ele não obedecia tanto taticamente, ele estava aprendendo ali essa questão tática. O Milito nos treinamentos e nesse trabalho do Atlético, ele faz muito isso, né? O da função, que função que você vai fazer, como é que você vai fazer taticamente. Então, esse preparo tático, que na verdade nesse momento é muito mais defensivo do que ofensivo, né? Sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor dúvida disso, é muito mais defensivo do que ofensivo, pode fazer uma diferença contra o Palmeiras. E aí eu acho que as coisas podem se igualar. Mas neste momento, se você pegar time por time no papel, o Palmeiras é sim o favorito para segunda-feira. Mas eu confio muito nesse trabalho tático que o Milito faz. Ô, Breno Galante, o que mais a gente pode destacar desta sexta-feira do Atlético na sua avaliação? Ainda estamos nessa expectativa, né, de um time para segunda-feira, mas tem toda uma rodada ainda para acontecer, tem toda uma ansiedade para ser contida antes desse jogo, né?
E é um jogo que realmente é um encontro de dois favoritos, né, Pedro? A gente sabe da importância que seria o Atlético vencer o Palmeiras, né? Você tira 3 pontos no adversário direto. Essa rodada não foi muito boa para o Atlético caiu 2 posições, chegou em 8º lugar. E uma coisa, aproveitando a deixa aqui, Pedro, que eu tenho visto muito nas redes sociais e às vezes me incomoda muito, é o torcedor querer comparar o Atlético com outro time. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem feito várias contratações. E aí o torcedor do Atlético já começa, mas o Cruzeiro está contratando e o Atlético não. Existem realidades diferentes, né, Pedro? O Atlético é um time formado. É o time que precisa ali de 1, 2 peças para poder acertar o seu elenco. E detalhe, está trazendo 2 jogadores, o Bernardo e o Júnior Alonso. O Atlético contratou no mercado, né? O Cruzeiro é um time em formação. É um time que está começando, vai recomeçar, né? Tá mudando até o dono e tudo mais. Esse tipo de comparação eu acho que o torcedor do Atlético não deveria fazer. Aí ele começa a ver o Flamengo, que tá mirando um grande jogador. Mas o Atlético não mira um grande jogador. Vamos olhar o elenco do Atlético. O elenco do Atlético é um elenco. Falta algumas peças, porque o Atlético se desfez de algumas peças ao longo da temporada, mas se a gente olhar os 11 jogadores, quando o Atlético tiver todo mundo à disposição, um time titular, o Atlético tem um time forte. E detalhe, para esse próprio jogo de segunda-feira, tem alguns jogadores que são muito importantes. O Saravia atravessa uma grande fase. Você tem o Scarpa, que pode ser um diferencial. Já foi um diferencial do outro lado, quando enfrentou o Atlético na Libertadores. Ele pode ser esse diferencial na segunda-feira. O Paulinho, que se dá muito bem na Arena MRV, o maior artilheiro da Arena MRV. Uma provável volta do Hulk. Então eu acho que o Palmeiras é o time que é o favorito, mas a gente também, da mesma forma que a gente não desmerece o adversário do Atlético nunca quando vem aqui, eles também não podem desmerecer o Atlético, né? O Atlético tem um time aí com jogadores que podem decidir, o Hulk pode decidir o jogo numa jogada individual, numa bola parada. Então, o Palmeiras é favorito, mas o Atlético eu também vejo um lado aí, como a Dimara disse, que pode surpreender. E vindo do Milito, poxa, o Milito tá fazendo uma campanha com o Atlético aí, até agora, 10 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Já está começando a entender e conhecer muito bem o seu elenco, então eu acho que a gente pode esperar algo positivo na segunda-feira, mesmo com tantos desfalques, Pedro. Bom retrospecto, né, do Pedro, Atlético com o técnico argentino. Pois não, Di? Só conta aí, eu acho que a gente não falou direito do Estevão e do Messinho, né? Porque Messinho, vamos resgatar a memória, né? Ex-jogador de onde? Ex-jogador da base do Cruzeiro, que foi envolvido naquela confusão da diretoria de futebol quando as assinaturas, né? Wagner Pires de Sá e Tair Machado assinaram um documento com a família do jogador para que ele fosse jogador das categorias de base do Cruzeiro. Ainda era criança, né? Era um adolescente. Desde pequeno no Desde Cruzeiro. pequeno, e depois sai para o Palmeiras por conta também de uma decisão da família, porque aqui no Cruzeiro estaria, né, envolvido numa negociação, né? O Cruzeiro tinha colocado como uma das garantias, né? E era um menor de idade, não podia ter acontecido, enfim. Foi o que apontaram na época as investigações. É a mesma pessoa. Hoje o Messinho cresceu, é o Estevão William, que está indo para o Chelsea da Inglaterra por algumas centenas de milhões. Esse destaque do Palmeiras, além de muitos outros, né? Como o Léo citou aqui, o Luiz Guilherme, que essa semana chegou lá na Inglaterra. É bom a gente nunca esquecer disso, né? Eu acho que a memória é que vai fazer com que... Né? É uma lição e tanto. A memória é que vai fazer que coisas como as que aconteceram com o Cruzeiro, e óbvio a gente está no noticiário do Atlético, mas a gente está falando de futebol, a gente está vendo a situação que está no Corinthians, né? A gente está vendo várias outras situações acontecendo no futebol brasileiro. Então, quando se cita o Estevão, é bom a gente lembrar quem ele era, quem ele foi, como ele saiu daqui, envolvido naquela confusão toda, que é caso de polícia, porque está sendo investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Aqui, o Criciúma confirmou há pouco que o Heriberto Rilse vai ser o estádio de Inter e Atlético, vai ceder o estádio para o Internacional. Esse jogo estava sem local definido ainda, mas já tudo encaminhado para jogarem lá em Santa Catarina, né? Vai ser no dia 26, 9h30 da noite, jogo numa quarta-feira na rodada 12 do Campeonato Brasileiro. Atlético e Internacional confirmado para o Heriberto Rilse, estádio do Criciúma lá em Santa Catarina. Edivaldo Miranda, algo mais de Atlético e Palmeiras, Ed? Ô Pedro, exatamente isso que eu queria acrescentar,
principalmente já que estamos debatendo esse assunto a respeito dos desfalques e de que o Atlético vai ter que jogar com a raça e utilizar a massa para esse jogo contra o Palmeiras. Eu separei aqui um confronto entre Palmeiras e Atlético lá em 2019. Galo, que era comandado pelo Celso Roth, lutou até de maneira inusitada pela disputa do título do Campeonato Brasileiro. A partida ficou empatada por 1-1 no Mineirão para um público de 51 mil torcedores. E olha aqui, Pedro, o time do Palmeiras primeiro, depois eu passo o Galo no final. Palmeiras tinha o Marcos no gol, a defesa com Endel, Maurício Ramos, Danilo e Marcão. O meio de campo com Pierre, Sandro Silva, depois David Sacconi, Souza, Cleiton Xavier, Diego Souza, Ortigosa, Daniel Lovinho, técnico Muricy Ramalho. Agora presta bem atenção, ouvinte, no time do Galo. No time do Galo, hein? Bruno, goleiro. Carlos Alberto na direita. Werley, Welton Felipe e Thiago Feltri. Jonilson, Renan, Serginho, depois Alex Bruno, Júnior, depois Tchô. Éder Luiz, Renan Oliveira, depois Pedro Odoni. É muita diferença. E o Galo aguentou aquela vez, viu? A turma tá mal acostumada, Pedro Avilha, isso que eu queria destacar. Nossa senhora. Eu não contei, não. Mas aquele time do Palmeiras também era bem feinho, viu? Não era lá grandes coisas, não. Os nomes eram Agora, bonitos, né? mas Bruno em 2009, Bruno foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009. Houve um conflito de gerações aí, viu, Edivaldo Miranda? Bom, na minha consulta aqui, foi no dia 12 de agosto. Então, será que ele saiu antes? Então, aí depois a gente confirma quem que era o goleiro, viu, Léo? Provavelmente era o Edson. Provavelmente. O Bruno já tinha saído. Tinha ido pro Corinthians e depois foi pro Flamengo. Ele não voltou pro Atlético mais, não. Mas assim, eu fico. Quantos volantes será? Eu não contei, não, mas o técnico era o Celso Roth e o time tava todo defensivo lá atrás. Por isso que ficou aí no 1-1. Que lembrança. Com todo hein? respeito ao Celso Roth. Lembrança, hein, Edivaldo Miranda? 6 horas e 5 minutos. Ô, Ed, você teve com 2 personagens importantes de ontem para hoje. Queria começar pelo Bernard, né? Ontem, na noite de autógrafos, você já trazia aqui no Tempo Esportes dessa quinta-feira. Como é que foi lá, o Bernard? Deu alguma dica de quando é que vai começar a treinar, alguma coisa assim? Pelas palavras do Bernard, Pedro Abílio, ele não deu a data exata, mas é a partir da próxima semana. O jogador que participou ontem do segundo encontro com a massa atleticana, a gente lembra que ele foi recebido no início do mês lá no aeroporto internacional em Confins, nos braços da galera. Cerca de 100 torcedores participaram de uma promoção da loja oficial do Atlético e tiveram a oportunidade de pegar esses autógrafos do Bernard ontem à noite, tirar fotos, uma festa danada. Então o Bernard destacou que a partir da próxima semana já deve começar a treinar na cidade do Galo. Ainda diz que está ansioso por ele, já estava jogando. A gente sabe que o Bernard só pode de fato estrear com a camisa do Atlético a partir do dia 10 de julho, que é quando a janela de transferências vai ser aberta, Pedro Abílio. E o outro personagem importante da história atual do Atlético que eu tive o prazer de conversar mais cedo hoje foi com o Paulinho. Eu digo que foi há pouco, antes de anoitecer, a gente está aqui em frente à cidade do Galo, em Vespasiano. Aqui pertinho, o Paulinho, junto com o instituto dele, né, participou da inauguração da primeira parceria. Uma ação social do instituto que ele faz, a primeira parceria com uma escola pública aqui em Minas Gerais. E o Paulinho fala com a gente justamente sobre esse trabalho social e a importância sobre isso. Com certeza a gente hoje fica muito feliz de estar dando esse pontapé inicial nesse projeto tão maravilhoso, que é um projeto de vida, tanto meu, tanto da minha família, numa cidade onde eu fui muito bem acolhido, claramente pela torcida do Galo, pelo clube, e também a gente sabia que nada era melhor do que começar numa cidade com muita conexão com o nosso clube, que é Vespasiano. E a gente está muito feliz, cara, muito feliz mesmo. A gente sabe o quanto é importante esse projeto, o quanto ele pode ajudar na formação de muitos jovens, de muitas crianças, a se desenvolverem muito além de um simples boletim. E a gente espera que com esses
com essas pequenas sementes a gente possa estar sempre ajudando, né, a formar nossos jovens a serem aquilo que eles querem ser, a eles criarem a própria identidade, né, e se possível ser um jogador, ser um médico, o que for. E a gente vai estar aqui para ajudar a dar um norte para eles seguirem a vida deles. E sai daqui com o coração quentinho para o próximo desafio pelo Atlético contra o Palmeiras? Sempre, né? Sempre, eu sempre preparado. Com certeza, coisas como essa nos dá mais energia ainda para a gente buscar mais ainda os nossos objetivos, os nossos sonhos. Ô Breno, Paulinho, Instituto Paulinho ampliando, né, as suas ações por Belo Horizonte. Queria que você falasse um pouquinho do camisa 10 do Galo também para a gente fechar nesta sexta-feira, viu, ô Galante? Vai desfalcando todo mundo, um fica fora, o outro não. O Paulinho continua jogando, não é unanimidade, mas continua desse jeito que ele conversou com o Edivaldo aí, ó. Abaixa a cabeça quando as críticas vêm, levanta a cabeça quando tem que jogar, né? Primeiro, né, enaltecer, né, esse trabalho do Paulinho, assim também como do Instituto Galo, faz um trabalho maravilhoso junto com várias crianças, né? Agora, o Paulinho é isso que você disse, né? Existem alguns torcedores que pegam no pé do Paulinho e realmente eu não consigo entender, porque é um jogador de nível de seleção brasileira, um jogador que já mostrou ser diferenciado, artilheiro do Atlético ano passado, né? Artilheiro da Arena MRV. Claro que alguns jogadores, como todos os jogadores, ele tem altos e baixos, isso é normal. Em alguns momentos ele erra alguns gols que o torcedor fica chateado, mas a gente tem que entender que eu acho que qualquer clube do Brasil gostaria de ter o Paulinho no seu ataque. É um jogador diferenciado, um jogador que fez um gol contra o Bragantino de força muscular, mostrou ali seu arranque, a sua decisão frente a frente com o Cleiton. É um jogador que ainda vai ajudar e muito ao Atlético. E só para fechar aqui, ô Pedro, a minha participação, esse final de semana todo mundo também vai ficar de olho no jogo do Corinthians contra o São Paulo, porque caso o Fausto Vera entre em campo nesse jogo, ele completa o 7º jogo pelo Corinthians e não pode ser negociado para disputar o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem interesse no jogador, mas a coisa deu uma esfriada, né? O Atlético não está muito disposto a colocar a mão no bolso para pagar pelo jogador. Tem uma concorrência aí do Boca Juniors que também está interessado. Vamos aguardar. Pode ser que essa novela termine até sem o Atlético fazer uma proposta oficial pelo Fausto Vera, caso ele entre em campo nesse próximo domingo aí. Corinthians e São Paulo é o jogo dessa rodada do Brasileiro. Grande abraço a todos vocês aí. Até segunda. Valeu!